Hoje, irmãos, nós iremos fazer um resumo, né? Porque não tem como a gente exaurir tudo que há para falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Santo Espírito de Deus, né? Que é a pergunta de número 53. Né? Pode passar aí. A pergunta de número 53 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: o que você crê sobre o Espírito Santo? E a resposta é, está dando para os irmãos visualizar aí direitinho? Tá, né? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar antes da gente dar continuidade, irmãos, aqui? Baixemos nossas cabeças, vamos nos aquietar, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Pedimos a graça do entendimento, pedimos que o teu Espírito Santo nos assista, Senhor, nessa tarde, que ele ilumine o nosso entendimento e que ele aplique a tua palavra aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina que é crida por todos os principais ramos da igreja cristã de todos os séculos. Seja as igrejas protestantes, a igreja católica, a igreja ortodoxa oriental, todas essas igrejas professam a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus também, com o Pai e o Filho. E nisso nós vemos que desde o início da igreja, lá pelo IV século, houve um concílio chamado Concílio de Nicéia, onde foi, não é que foi debatido, foi reafirmado aquilo que a igreja já cria a respeito do Espírito Santo. Não só do Espírito Santo, tá? Havia também questões em relação a Jesus Cristo, se ele era só homem, só Deus, metade homem. Então, como havia algumas controvérsias, foi necessário que se proclamasse um concílio para que essas controvérsias fossem dirimidas, fossem acabadas com essas controvérsias. Então, o Concílio de Nicéia, lá no século IV, né, e ele foi posteriormente revisado em Constantinopla no ano de 381. Só que a razão dessa revisão não cabe aqui a gente falar, porque é uma questão teológica extremamente complicada, que até hoje ainda não é consenso, que é sobre a procedência do Espírito Santo, se ele procede apenas do Pai ou se ele procede do Pai e do Filho. As igrejas orientais, elas acreditam que o Espírito Santo procede apenas do Pai, né, e não do Filho. Nós, a igreja do Ocidente, acreditamos que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Chama a cláusula filioque, é uma controvérsia que até hoje ainda não se resolveu. Mas o credo, como nós cremos, eu tirei um trechinho aqui, para que os irmãos possam ver que a crença na divindade do Espírito Santo é bem antiga, não é algo que surgiu há 2, 3 séculos atrás, não. Nós temos um lastro histórico aí, mostrando que a crença na divindade do Espírito Santo é milenar. Ok, irmãos? Esse trecho do credo, o credo é maior, tá? Eu peguei só o trechinho que fala sobre o Espírito Santo, para que os irmãos possam visualizar o que aqueles irmãos criam já naquele tempo, no IV século. Diz assim, ó: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é conjuntamente adorado e glorificado e que falou através dos profetas. Então, irmãos, nós não adoramos simplesmente a Deus o Pai, nós adoramos o Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Nós cremos na Santíssima Trindade. São 3 pessoas, mas é apenas um Deus, tá, irmãos? Nós não cremos em 3 deuses, tá? É apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas. Eu entendo? Não. Mas é o que a Escritura nos mostra e os nossos credos, né, as nossas confissões reafirmam. Amém?
Mais para frente, um outro credo, que é o credo de Atanásio, vai também falar a respeito da divindade do Espírito Santo. Eu coloquei para os irmãos possam acompanhar. Pode passar, Diego. Acho que está um pouco pequeno, né? Mas eu vou lendo, aí acho que vai ficar mais fácil para os irmãos. O credo de Atanásio vai dizer o seguinte: Atanásio foi um grande pai da igreja, tá? Considerado um dos doutores da igreja, né? Que inclusive nas controvérsias com outro bispo chamado Ário, né? Um herege Ário, né? Que dizia que Cristo não era Deus, né? Ele praticamente sozinho defendeu a doutrina da Santíssima Trindade. Então, assim, é alguém que nós devemos muito, um irmão amado que está na glória com o Senhor. Diz assim, ó, peguei só uns trechinhos assim: mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, a glória igual, a majestade coeterna, ou seja, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo também é eterno. Como o Pai é, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado, ou seja, não foram criados, o Espírito Santo não foi criado, o Filho não foi criado, né? Eu acho que, se não me engano, os testemunhos de Jeová, né, que afirmam que Jesus Cristo não é Deus, é uma criatura de Deus, né? Nós não confessamos isso, irmãos. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus de Deus, eternamente gerado do Pai, nunca teve início, sempre foi Deus com o Pai, e o Espírito Santo também. Ponto 9, o Pai é incompreensível, o Filho incompreensível e o Espírito Santo incompreensível. Ou seja, a gente não tem como exaurir tudo a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a nossa mente é finita e não consegue alcançar tudo que a divindade é. O ponto 10 diz: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno também. No entanto, não são três eternos, ok? Mas um eterno. Pode passar. Porque também não há três incriados, nem três incompreensíveis, mas um incriado e um incompreensível. Assim, do mesmo modo, o Pai é todo-poderoso, o Filho todo-poderoso e o Espírito Santo todo-poderoso. No entanto, não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um Deus. Assim, do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho Senhor e o Espírito Santo Senhor. Todavia, não são três senhores, mas um só Senhor. Amém, irmãos? É isso que nós, Igreja Reformada, cremos. As igrejas cristãs históricas creem nessas verdades. E quem não crê está em pecado de heresia, porque não crê naquilo que a palavra diz e naquilo que as confissões dizem ao longo das eras. Então, é nosso dever crer, e não somente crer, irmãos, o nosso dever é passar adiante para que as gerações futuras também creiam nas mesmas coisas que nós e andem nas mesmas pisadas que os seus pais. Amém? Dando continuidade, irmãos, abram por gentileza a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 28, um texto bem conhecido. Nós estamos falando a respeito da divindade do Espírito Santo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade, irmãos. Mateus 28, 19, um texto muito conhecido dos irmãos. Todo mundo já encontrou? Mateus 28, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é para batizar simplesmente em nome do Pai, é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um certo autor, irmãos, o Champlin, ele vai dizer o seguinte: essa declaração tem como base o conceito de triunidade divina. Paulo também ligou dessa maneira Jesus Cristo com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, segundo se vê em 2 Coríntios 13, 14 e 1 Coríntios 12, 4 a 6.
Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 14. Por gentileza. Chamada bênção apostólica, né? 2 aos Coríntios, capítulo 13, é o verso 14. Não tem? Toda vez eu fico nesse negócio. Fala da bênção, né? Todo mundo já achou? 13. A graça do Senhor, diz assim, irmãos: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, irmãos, percebam como Paulo liga o Pai, o Filho e o Espírito Santo em união, em unidade, né? Em 1 Coríntios 12, irmãos, diz assim: ora, os dons são diversos, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tudo em todos. Então, o Espírito é o mesmo e o Senhor é o mesmo. Então, mostrando que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguma questão? O Champlin continua dizendo assim: é fútil reivindicar que a doutrina da triunidade divina foi mero pronunciamento de um concílio eclesiástico, porque isso simplesmente não é verdade. O que sucedeu é que nesse concílio a doutrina foi ratificada, ou seja, foi aprovada sobre outras ideias referentes às relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela foi aprovada e não criada pelo concílio de Nicéia. Irmãos, muitas vezes as pessoas acusam que o concílio de Nicéia forjou a doutrina da Trindade. Tem gente que acredita que o Espírito Santo é tipo uma fumaça, um ser impessoal, uma energia, uma força, mas que não é um ser intencional, que tem pessoalidade, assim como tem o Senhor Jesus Cristo. Não, irmãos, o Espírito Santo é Deus e ele tem uma mente também. Ele é uma pessoa, Amém? Abram, por gentileza, mais uma vez a Bíblia de vocês, no livro de Atos, irmãos, capítulo 5, para ilustrar bem esse ponto. Eu estou frisando bastante, porque é um ponto crucial, irmãos. A doutrina da Trindade é questão de vida ou morte para nós. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O contexto é o seguinte: os apóstolos, estavam coletando ofertas para os irmãos que estavam passando dificuldades, E aí, Ananias e Safira, um casal, achou por bem vender um dos terrenos, das propriedades que eles tinham, mas não disseram o preço do terreno, da propriedade. E entraram numa coisa: olha, a gente dá metade, a gente dá uma parte, mas a gente disse que a gente deu todo. Versículo 3 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses a quem, irmãos? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? Mentistes a Deus. Apóstolo Pedro aqui mostrando, olha, que quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, eles mentiram a Deus, irmãos. E como é grave isso, hein? Como é grave. Tudo certo até aqui, irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Um certo autor diz o seguinte: é interessante notarmos que Pedro reconheceu o Espírito Santo como uma pessoa da divindade a quem podemos mentir, e não apenas uma força ou uma influência. A terceira pessoa da Sagrada Trindade é Deus, assim como o Pai e o Filho. Ele também é mencionado em Hebreus 9,14 como o Espírito Eterno, demonstrando assim sua natureza eterna e união com a divindade. Tudo bem até aí? O ponto 2, irmãos. Pode passar. Ainda sobre a resposta do nosso catecismo, O que você crê sobre o Espírito Santo? A parte B diz assim, creio que ele foi dado também a mim. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Um certo comentarista diz: Deus o Pai criou o nosso corpo, Deus o Filho o tornou parte de seu corpo, e Deus o Espírito habita em nosso corpo e faz dele o próprio templo de Deus. Cada congregação, atenção para isso, irmãos, cada congregação é um corpo de pessoas unidas a Cristo. A conduta dos membros individuais afeta a vida espiritual de toda a igreja. Imagina só, imagina que eu tenho uma dor na perna. A dor é só na perna, eu não sinto a dor no braço. Mas isso não vai influenciar na maneira como eu ando, na maneira como o meu corpo se locomove? Irmãos, a mesma coisa é com a nossa vida espiritual. A maneira como cada um de nós caminha na vida espiritual vai refletir na vida da comunidade. E como isso é pesado, hein? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Hoje as pessoas entendem espiritualidade como algo que é individual. Outro dia eu estava conversando, não lembro quem era. Ah, lembrei, era uma senhora. E aí eu perguntei: e aí, como é que a senhora está? Está conseguindo ir para a igreja? Ela: não, está difícil, porque ela fica com o neto nos domingos, porque os pais querem ter uma folguinha, aí deixa o netinho com a coitada da vovó, né? E aí, a senhora não está conseguindo? Não, aí não dá, porque quando ele sai tarde. Aí, só que ela disse assim: mas eu tenho a minha comunhão com Deus. Aí eu fiquei pensando assim: tudo bem, mas não foi assim que o Senhor ordenou. Mas depois ela falou: mas eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas não é mesmo, irmãos. Não é mesmo. Então, assim, a maneira como nós administramos a nossa vida espiritual vai afetar a vida da igreja. Imagina o pastor, se o pastor não lê a Bíblia, se ele não ora, vocês acham que não vai influenciar a maneira como nós lidamos aqui uns com os outros? Porque ele vai se ele largar a Bíblia e a oração, ele vai falar qualquer coisa aqui. Vai contar piada aqui. Vai fazer a gente achar graça. Não tem pastor que faz isso? Vai para o púlpito só fazer graça? Eu estou dizendo que não haja um momento para alguma ilustração, alguma coisa que, mas eu digo, se você usa o púlpito simplesmente para fazer graça, você não está fazendo aquilo que o Senhor Deus ordenou. Ok? Tudo bem? Aos Coríntios, Paulo escreve o seguinte: olha, o corpo de vocês é templo daquele que está dentro de vocês, a saber, o Espírito Santo. Isto é, o corpo físico do cristão pertence ao Senhor e serve como residência do Espírito Santo. Um certo autor vai dizer: quanta honra ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Quanta honra, irmãos. Porque se nós formos parar para pensar, quanto pecado ainda há dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer: porque eu sei que em minha carne, que dentro de mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E mesmo assim, o Espírito Santo, o Espírito que é santo, habita dentro de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Que honra, irmãos. Favor imerecido, graça. É por isso, irmãos, aquela ideia, vocês já ouviram assim? Falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Já ouviram aquela expressão assim, ó: meu corpo, minhas regras? Acho que os irmãos já ouviram, né? Para o mundo, o corpo deles não tem nada a ver com o Senhor. Meu corpo é as minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Percebe como a ética cristã vai dar choque com o pensamento do mundo? Porque o mundo entende as coisas assim: olha, não tem problema nenhum eu ir para a cama com 1, 2, 3, 5, 10. Não tem problema. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado. E que nós temos uma responsabilidade para com Ele. Porque o Senhor irá cobrar de nós isso. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Porque muitas vezes não é fácil e a gente ser tentado para usar o nosso corpo para o pecado. Eu lembro, acho que foi o pastor que estava contando naquela pregação sobre o pecado,
pregação impressionante, né? Que ele estava falando, acho que de um amigo dele, pastor, que já era idoso, né? Mas que ainda lutava contra o pecado. No fim da vida, mas ainda o pecado ainda estava ali, a tentação ainda estava ali. Terrível, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê o seu Espírito Santo, para que nós possamos resistir ao pecado. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Algum comentário? O Diego está perguntando, irmãos, que ele está dizendo que ele se converteu numa igreja pentecostal, né? E nas igrejas pentecostais, quando ele teve interesse em conhecer uma igreja presbiteriana, disseram para ele que não era para ele conhecer a igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo. Vocês já ouviram isso também? Eu já ouvi também, já ouvi. Nunca ouviram? Não? Tem essa história, sabia? Que... crente geladeira, né? E aí, o Diego está querendo saber qual é a função do Espírito Santo no culto, né? Como é que o Espírito Santo... Irmãos, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Fruto de quem? Do Espírito, né? Como nós sabemos que uma igreja está cheia do Espírito Santo? Se há amor entre os irmãos. Onde há amor entre os irmãos, onde há consideração mútua, o Espírito Santo está agindo. Irmãos, o que adianta? Olha, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, mas o que adianta você rodar, e quando acaba o culto, você sai mal falando da vida do fulano e do cicrano? Você não tem consideração pelo irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega Cristo e que aponta para Jesus Cristo, e não meramente para manifestações externas de uma pseudo-adoração. Não adianta nada, irmãos. Não adianta nada eu levantar aqui as mãos e cair e chorar, mas eu não amar os meus irmãos. Eu não amar minha esposa. Não amar meu filho. Adianta alguma coisa? Olha, mas o irmão estava cheio do Espírito Santo. Olha, você viu como ele chorou, como ele caiu, como ele se esperneou? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde há amor entre os irmãos, há sacrifício pelos irmãos, e onde Cristo é exaltado como o único caminho de salvação. Porque o Espírito Santo testifica de Jesus. A função do Espírito Santo, irmãos, atenção para isso. Todo mundo que crê no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Quando alguém perguntar, você já foi batizado com o Espírito Santo? Já. Quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele passou a habitar dentro de mim. E não tem pastor que diga o contrário. Não gosto de falar mal dos pentecostais, mas não tem pentecostal que diga diferente. Cada um de nós aqui, irmãos, se cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos batizados com o Espírito. Porque é impossível crer no Senhor Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é do Senhor. Não é do Senhor. Vocês já falaram em línguas? Eu nunca falei, irmãos. Eu converti também numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus. E lá, eu tenho que falar dos irmãos. Lá tem muita ênfase, né, nessa questão do falar em línguas, né? E bom, isso é uma questão deles lá. Mas quem não fala acaba sendo visto como um crente de segunda categoria, entendeu? Ele ainda não chegou lá ainda, ele ainda não tem a plenitude do Espírito. E aí, tudo bem, Diego? Respondeu aí? Irmãos, Irineu, que é outro pai da igreja, falando a respeito do o Espírito Santo habitando em nós, tá? Nós como templos do Espírito, né? Irineu chamava os cristãos individuais de templo de Deus. E ele descrevia os crentes como pedras para o templo do Pai. Então, irmãos, se o Espírito de Deus habita dentro de nós, como diz Efésios 4:30, nós devemos evitar entristecê-lo. Porque é possível entristecer o Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes nós não temos entristecido o Espírito do Senhor? Só essa semana.
Quantas vezes? Eu não sei nem contar. Irmãos, como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Porque se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos perdidos. Porque não há bom nesse mundo. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque aqui nós vamos ouvir que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não é lá no mundo, não. O mundo se acha autossuficiente. O mundo acha que está tudo bem com eles. Que pelo fato deles serem bons cidadãos, pagar os seus impostos, que Deus os aceita. Mas o Senhor Deus só aceita pecadores arrependidos que creem no Senhor Jesus Cristo. E ponto final. Só o Senhor Jesus Cristo é o caminho para Deus. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Estou atrasado de novo. O que você crê sobre o Espírito Santo? Terceiro ponto. Para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Irmãos, Gálatas capítulo 3, eu vou só ler aqui para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, 3,14. Para que a bênção de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. William Hendricks vai dizer o seguinte: em todas as pedras preciosas que resplandecem na coroa da bênção de Abraão, a bênção que ele recebeu, essa, com toda certeza, era uma das mais preciosas. Ou seja, que por meio dele, mais precisamente de seu descendente, o Messias, uma multidão inumerável seria abençoada. Por intermédio de Jesus Cristo e de seu Espírito, o Espírito da promessa, o Espírito prometido, fluiria, o rio da graça fluiria, prosseguiria seu curso sem fim, abençoando primeiramente os judeus, mas em seguida também os homens de toda a raça, quer judeus, quer gentios. Ele continua dizendo: sim, o rio da graça fluiria pleno, abundante, refrescante, frutificante e gratuito para todos. E para receber essa bênção, ou seja, a concretização da promessa, qual é a promessa? Eu serei o seu Deus. Tudo quanto de que necessitamos é da fé, da confiança no Cristo crucificado, pois foi no Calvário que as chamas da ira de Deus esgotaram toda a sua fúria. E, portanto, os crentes de toda tribo, línguas, povos e nações são salvos para todo o sempre. Amém, irmãos? Que glorioso! Por meio do Cristo crucificado, nós recebemos a bênção do Espírito Santo. E agora, não só os judeus, mas os gentios, nós que estamos aqui, congregação Filipenses, podemos fazer parte da família de Deus. Quem éramos nós? Para que o Senhor olhasse para nós. Olha a nossa história, de onde nós saímos. E o Senhor olhou com graça e com misericórdia e nos chamou. Irmãos, não tem privilégio maior no mundo do que fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus é uma bênção tão grande, irmãos. No mundo, vocês sabem disso. Como que o mundo divide as pessoas? Ricos, pobres. Tem lugar que o rico senta de um lado, o pobre senta do outro. Aqui, irmãos, nós somos todos iguais. Todos temos o mesmo valor diante do Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Por causa de quê? Do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Isso é bênção. Como pode? Aqui títulos não têm importância. Dinheiro não tem importância. Moradia não tem importância. O que importa é que todos nós temos o Espírito Santo habitando entre nós, dentro de nós. Que bênção. Que bênção, irmãos. Pode passar, Diego, por gentileza. A nossa pergunta diz o seguinte: o Espírito Santo foi dado para quê também? Para me consolar. Irmãos, Atos capítulo 9. Abram, por gentileza. Vamos já terminar, irmãos. É o penúltimo ponto. Atos capítulo 9, versículo 31. Todo mundo já encontrou? Atos 9, 31. Diz assim a palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no
conforto do Espírito Santo crescia em número. Irmãos, essa palavra conforto é no sentido de consolo, de segurança do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês já foram em velório de crente? Vocês já foram em velório de gente crente? Quando morre um crente? Eu lembro de um velório que eu fui, do irmão muito querido, teve um AVC e infelizmente faleceu. Irmãos, havia tristeza por parte dos familiares. Havia tristeza, porque foi um pai que se foi, um esposo que se foi. Havia choro, mas havia conforto, havia consolo, porque eles sabiam que aquele homem estava com o Senhor. Eles sabiam. Irmãos, como é consolador saber quando alguém morre no Senhor. Porque por mais triste que seja, a gente sente a falta. A gente sente. Mas é consolador saber que aquela pessoa está com o Senhor. E quanto àqueles que morreram sem professar a fé no Senhor Jesus Cristo, irmãos, a nossa oração deve ser: Senhor, para que no último minuto ele tenha se arrependido, para que tenha se convertido, para que esteja sendo consolado no seio de Abraão, esteja junto com os santos na glória eterna. E é por isso que nós temos que orar, irmãos, pelos nossos parentes que ainda não se converteram ao Senhor, para que quando eles partam no Senhor, para que nós tenhamos aquela certeza, aquela convicção de que eles partiram em Cristo. Pode falar, minha irmã. Sim, eu lembro todo mundo ouviu que a irmã Maísa falou? Eu lembro de uma história do pastor Martin Lloyd Jones, né? Quando estava para morrer já, e aí os irmãos da igreja foram visitá-lo, né? Irmão, nós vamos orar para que o Senhor restaure sua saúde. E aí ele diz assim: meus irmãos, não me detenham da glória. Não me detenham da glória. Ele já queria partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ah, irmãos, só o Espírito Santo para fazer um negócio desse. Só o Espírito Santo. Eu lembro de um filósofo, eu não vou dizer o nome porque talvez eu esteja confundindo, mas eu lembro de uma história que conta-se que no leito de morte, ele foi um filósofo que foi muito anti-Jesus, sabe? Assim, bem anti-Jesus Cristo. E ele militou contra Cristo durante a vida inteira. E aí no seu leito de morte, conta-se que ele dizia assim: eu estou em chamas, eu estou em chamas, estou nas chamas. Como é terrível, irmãos, morrer sem Jesus Cristo. Irmãos, uma palavra de consolo para nós. Mesmo aqueles que partiram sem Cristo, nós que somos do Senhor, até disso nós seremos consolados na glória. Haverá um consolo para nós. Como é gracioso o nosso Senhor. Nós seremos consolados até das perdas. O Senhor vai limpar toda lágrima. Eu nem imagino o que é isso. O santo dedo do Senhor tocar o nosso rosto e limpar cada lágrima. Que glorioso, irmãos. Que glorioso. O que pode se comparar com isso? Nada. Amém? Para fechar, nosso último ponto, irmãos, sobre o que nós cremos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para permanecer comigo, com cada um de nós, para sempre, irmãos. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ó, irmãos, que promessa bendita, que promessa bendita. Jesus afirmou, irmãos, que o Espírito Santo habitaria para sempre nos crentes e seria conhecido por eles. Os verdadeiros crentes conhecem os sentimentos que o Espírito Santo motiva em seus corações e os frutos que ele produz. Embora não sejam capazes de explicar como ele faz isso,
ou não percebam quando surgem pela primeira vez, mas todos eles, se comparados às pessoas incrédulas, são novas criaturas, luzes e sal da terra, por serem habitados pelo Espírito Santo. Irmãos, eu sempre lembro de uma ilustração que o pastor Augusto Nicodemos usa, que ele fala assim: você sabe discernir a diferença da acusação de Satanás da acusação do Espírito Santo? Aí ele explica da seguinte maneira, ele vai dizer assim: olha, Satanás, quando ele te acusa por um pecado, ele diz assim: olha, você pecou, viu? Nem adianta mais você orar a Deus, porque ele não vai mais te ouvir. Você fez isso de novo? Não. Deus não vai mais te perdoar, não. Agora você passou da conta. Agora não há mais perdão para você. Melhor juntar suas trouxinhas, botar o seu rabinho entre as pernas, que não tem mais esperança. O Espírito Santo, irmãos, faz da seguinte forma: ele diz assim: olha, você pecou. O que você fez foi errado. Mas Cristo morreu pelo seu pecado. Há esperança para você. Se arrependa e creia no que Cristo fez, e você será perdoado. Por mais que os seus pecados sejam grandes, a graça do Senhor Jesus Cristo é maior. Irmãos, não há pecado no mundo que seja maior do que a graça do Senhor Jesus Cristo. O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado que não é arrependido, que não é confessado. Quem quiser a graça, vai ter a graça no final, irmãos. Todo mundo que quiser Cristo, vai ter Jesus Cristo. E quem não quiser, não vai ter. É por isso que os homens perecem. Por que um homem é condenado? Porque ele se recusa a crer na salvação de Deus. A pessoa diz: não, eu não quero isso para mim, eu não acredito nisso. E ela tenta se salvar pelos próprios méritos, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu ajudo ali. E aí Deus vai dar o jeito dele de me aceitar. Não, irmãos. A única maneira de alguém ser salvo é mediante Cristo. E o Espírito Santo diz: olha, você pecou, o que você fez é errado, mas há esperança para você. Isso é consolador, irmãos. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco. Nos empurra para Jesus Cristo. Tira de dentro de nós mesmos, daquele olhar para dentro de nós mesmos. Vocês já viram pessoas que estão em pecado, que elas ficam remoendo a culpa, remoendo aquilo dentro delas, e elas ficam olhando para dentro de si e não olham para fora. O autor aos Hebreus diz assim: olha, olhemos atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós lamentamos o nosso pecado, mas nós olhamos para Jesus Cristo, porque a nossa esperança está nele, somente nele. Para onde nós iremos? Só ele tem as palavras de vida eterna, só ele. Para finalizar, irmãos, eu cheguei a falar que quem não tem o Espírito Santo, o Diego estava falando sobre essa questão do batismo, né? Absolutamente ninguém, irmãos, que crê em Jesus Cristo, aliás, que não crê em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. Você só pode ter o Espírito Santo se você crê no Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é de Cristo. Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Você já se arrependeu e creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? A sua esperança repousa somente em Jesus Cristo? A tua esperança está em que, se nós morrermos quando sairmos daqui ou amanhã, repousa unicamente na graça e na misericórdia disponibilizada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, no que Ele fez? Felizes são aqueles que creem assim, irmãos. Felizes porque eles têm o Espírito Santo. E que bênção é ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos descansar das nossas lutas, das nossas tribulações. Seremos consolados de todas as dores do nosso coração quebrado. E finalmente estaremos na glória para sempre, louvando o nosso Senhor, adorando o nosso Senhor, em eterna felicidade. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido, porque tu nos deste o teu Espírito Santo, Senhor. Tu não nos deixaste só. Tu nos deste o Consolador, para que Ele esteja conosco, Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Senhor,
Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque mesmo tendo o Espírito, quantas vezes, Senhor, temos entristecido o Espírito Santo? Quantas vezes temos pecado, Senhor? Ó, concede-nos arrependimento, Senhor. Dá-nos um coração contrito e quebrantado. E faz com que o Teu Espírito Santo habite ricamente em nós, Senhor. Que Ele nos ajude a lutar contra os nossos pecados. Que Ele nos conduza, Senhor, no Seu trabalho de levar pecadores a Cristo. Que a nossa confiança repouse somente no Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.